Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Aqui estamos novamente, hoje terça-feira. Eu agendei uma live que eu a chamei de live extraordinária. E esse nome tem um motivo, e o motivo, pelo que vejo das redes sociais, do WhatsApp, em razão do interesse da população com um caso de maior repercussão e notoriedade hoje no país. Antes de adentrarmos ao tema marcado para essa live, que é a análise jurídica e processual do julgado do ministro Edson Fachin, que anulou parte dos processos do Lula, anulou os atos decisórios. Eu vou explicar aqui nessa live o que é isso. Nós faremos então essa live hoje chamada de live extraordinária. Essa live ela é chamada de live extraordinária porque as lives ordinárias eu realizo às segundas-feiras. Então vocês sabem que todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos aqui lives com convidados. E são convidados com notório saber jurídico, com competência para os determinados temas. Tanto que, por vezes, já trouxemos aqui políticos, jornalistas, porque são as autoridades dos determinados temas. Já tivemos live com o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, juízes titulares do Tribunal do Júri. Então, às segundas-feiras, às 20 horas, nós temos as lives regulares aqui para tratar de assuntos de repercussão e interesse social através de convidados com notório saber jurídico e competentes para o determinado assunto. E hoje, por ser terça-feira, eu chamo esta live de live extraordinária, gente. Eu dei esse nome a essa live porque tive que agendar essa live de hoje, porque tenho acompanhado na imprensa, nas redes sociais, até em grupos de WhatsApp, o interesse de todos da população, o interesse de todos pela decisão do ministro Edson Fachin, que então anulou os atos decisórios dos processos do Lula, que correram na conhecida e famosa Operação Lava Jato. Então a minha finalidade hoje aqui, já iniciando a nossa temática, uma boa noite a todos que aqui estão ao vivo nessa noite de terça-feira. A minha finalidade nesta live, então, gente, a pedidos, inclusive, de muitos amigos, é fazer uma análise jurídica dessa decisão. Como advogado criminalista e professor de processo penal, me vejo na obrigação de trazer a todos vocês uma análise real do caso, sem interesses políticos partidários, sem crítica ao certo e errado, mas sim expor a vocês uma análise da Constituição Federal e do Código de Processo Penal sobre essa decisão do ministro Edson Fachin, desse caso do Lula. Hoje o assunto de maior notoriedade no país, é o assunto mais falado hoje no país, mas tudo que vemos é trazido pela imprensa. E sabemos, muitas vezes a imprensa nos traz informações com filtro, informações a favor de um ou outro lado, informações políticas, porque o que a imprensa quer? A imprensa quer notoriedade para si. Então se utiliza muitas vezes de casos de repercussão para trazer holofotes ao caso. Então, diversamente daquilo que a imprensa tem feito, e eu tenho acompanhado esse assunto na imprensa, muitas vezes defendendo Lula, muitas vezes defendendo Moro, ou atacando a ambos, ou defendendo o ministro da STF, ou atacando o ministro da STF. Diferentemente disso, hoje a minha finalidade é uma análise jurídica processual desta decisão do ministro Edson Fachin, que anulou os processos do Lula. O correto é dizer que anulou atos decisórios dos processos do Lula que correram na Operação Lava Jato. Perfeito? Então faremos aqui uma análise estritamente jurídica, sem nenhum interesse pessoal político partidário. Tá bom? Gente, obrigado mais uma vez pela presença de todos. Vamos então à análise dessa decisão. Todos sabem o que está acontecendo. E o interesse por conhecer melhor a decisão é de todos que aqui estão, provavelmente. Eu afirmo a vocês, eu li toda a decisão. Eu li toda a decisão. Após ler a decisão, eu li as decisões mencionadas naquela decisão
Eu li tudo que foi mencionado naquela decisão. Então, aquela decisão fez menção a um HC, eu fui no HC mencionado por aquela decisão do Fachin, ler aquele HC, para conferir se tudo que estava sendo referenciado se dizia realmente aquilo. Então, conheço dessa decisão e vou repassar a vocês com uma linguagem simples, tá? Exatamente o que essa decisão abarcou no campo jurídico processual, tá bom? Gente, então conheço da íntegra dessa decisão e vou compartilhar com vocês aquilo que eu entendi. Aproveito para já confessar para vocês, entendi pouco. Tô abrindo meu coração aqui, tá? Que me perdoem. Eu achei uma decisão muito mal fundamentada. Jogo limpo entre nós, todo mundo me conhece, né? Muito difícil de compreender. Eu achei que o eminente ministro da Suprema Corte não conseguiu justificar sua decisão. Eu achei uma decisão sem fundamento suficiente para a tomada de decisão, tá? Então, sem mimimi, vou falar a verdade aqui, eu achei uma decisão complexa, sem pé, sem cabeça. Eu achei que o ministro não conseguiu fundamentar sua decisão. São 46 laudas, tá? E ele não conseguiu fundamentar sua decisão. Não vou falar decisão certa ou errada, tá? Porque é possível você decidir o que quiser, tá? Papel aceita tudo, essa é a verdade, tá? Você pode decidir em um sentido ou outro, tá? É fácil decidir em um sentido ou no outro. Só que as decisões, segundo o artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal, as decisões devem ser fundamentadas. E o equívoco que eu vejo nessa decisão aqui é a falta de fundamentação, tá? O ministro, eu repito, ele não conseguiu justificar seu entendimento. Ele não conseguiu justificar sua decisão. Esse é o erro que eu encontro aqui, é o equívoco. Ele não conseguiu fundamentar sua decisão, mas decidiu. E a decisão do ministro Edson Fachin, ela já está em vigor. Então, na data de hoje, os processos do Lula na Operação Lava Jato foram anulados. Os atos decisórios proferidos pela 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba foram anulados. E o ministro remeteu estes processos do Lula a Brasília, ao Distrito Federal. Ele redistribuiu os processos do Lula ao Distrito Federal. Então os processos do Lula não acabaram. Quero explicar para vocês. Essa decisão do ministro Edson Fachin, ela se limita àquilo que nós chamamos de nulidade relativa. O que é uma nulidade relativa? A nulidade relativa, ela alcança somente atos decisórios, como o recebimento da denúncia contra o Lula, como a sentença contra o Lula. Então, os atos chamados atos instrutórios, como por exemplo, análise de provas, juntada de documentos, juntadas de provas, oitivas de testemunhas, aquilo que nós chamamos de atos instrutórios, permanecem íntegros. Então, o que o ministro Edson Fachin ele fez? Ele anulou os atos decisórios, por entender haver uma nulidade relativa, que não anula todo o processo, anula somente atos decisórios, e manteve íntegros os atos instrutórios, remetendo esses processos, então, ao juízo que ele entende competente, qual seja do Distrito Federal. Segundo o ministro Edson Fachin, da Suprema Corte Brasileira, o juízo competente para estes processos do Lula deveria ser o juízo do Distrito Federal. Então ele não anulou os processos. Muitos estão falando, Lula está livre. Não, nada disso. Ele anulou atos decisórios e esses processos voltarão do início, tá? E ainda existirão. Só que todos remetidos, redistribuídos para o Distrito Federal. O juiz de uma vara criminal federal do Distrito Federal é que conduzirá esses processos daqui para frente. Perfeito? Por que uma nulidade relativa? Porque, segundo o ministro, houve uma violação aqui de competência territorial. O que é isso, Jeffrey? O artigo 70 do Código de Processo Penal, veja, nós temos aqui uma aula, será uma aula de processo penal para explicar a decisão do ministro, tá? O artigo 70 do Código de Processo Penal ele é bem claro a dizer o seguinte, a competência para processar e julgar determinado caso é definida pelo lugar do cometimento e consumação, ou seja, do resultado do crime. Tá? Então, quem processará e julgará o caso?
tá? O juiz do lugar em que o crime restou consumado. Segundo o ministro Edson Fachin, a competência neste caso não poderia ser da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Essa competência deveria ser do Distrito Federal. Perfeito? Por isso, essa nulidade só de atos decisórios e a redistribuição para o DF, tá bom? Já vamos voltar nesse ponto, vem cá comigo. Vamos voltar ao início do que eu preparei para essa nossa live para esgotar essa decisão. É importante esclarecer aqui para vocês que esse tema desse habeas corpus impetrado pela defesa do Lula, esse tema já foi analisado por todas as instâncias e o STF decidiu definitivamente. Como assim, Jeff? O processo do Lula se iniciou, um dos processos. Veio um atrás do outro, né? Como que se iniciou esse processo? Com o Ministério Público, a força-tarefa aqui, de Curitiba, oferecendo uma denúncia contra o Lula. Ofereceu uma denúncia contra o Lula. O Sérgio Moro, ele recebeu a denúncia, o que significa que o processo teve início. Quando o Sérgio Moro recebe essa denúncia e abre possibilidade para a defesa do Lula se manifestar, a defesa do Lula então faz o quê? A defesa do Lula, lá no início do processo, ataca essa competência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. O Sérgio Moro, então, o juiz da época, né, ele rechaça essa alegação de incompetência da sua vara, do seu juízo. A defesa do Lula, então, recorre para o Tribunal Regional Federal, que mantém a decisão do juiz de primeiro grau, recorre ao Superior Tribunal de Justiça, que mantém a competência do juiz de primeiro grau, e após isso recorre ao STF, que mantém a competência territorial da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Ou seja, a defesa do Lula perdeu aqui. E o processo tem, então, sua tramitação regular, dizendo todas as instâncias que a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba é competente. Todo mundo diz. E o processo anda. O Lula, então, perdão, o Lula é condenado. O Lula é condenado. O que se faz, então? A defesa dele recorre contra a condenação, dizendo ser inocente. E uma das teses preliminares, uma das teses de nulidade, é novamente essa discussão da competência. Toda essa discussão retoma. Eles recorrem para o TRF4 e vêm com essa mesma discussão já analisada, da incompetência. O TRF4 falou que é em preclusão. O que é preclusão? Esse tema já foi discutido, Lula. Essa discussão já precluiu, nós já analisamos essa tua alegação. Eles recorrem do TRF4 para o STJ. O STJ falou o quê? Lula, nós já discutimos isso quando lá do início do seu processo. Essa matéria já precluiu. Você não pode discutir de novo aquilo que nós já analisamos. Aí, o que a defesa do Lula faz aqui? A defesa do Lula faz aquilo que nós chamamos de recurso especial. O que é um recurso especial? É um recurso que você tenta o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, quando o TRF julgou o recurso do Lula e disse, tua tese precluiu, eu não vou analisar, eles foram ao STJ. E ao STJ, eles foram com um recurso chamado recurso especial. Eles foram ao STJ com esse recurso para discutir matérias processuais, aquilo que a gente chama matéria de direito. Sabe o que o STJ fez? Não conheceu do recurso. O STJ falou assim, Lula, nós não iremos analisar o seu recurso, porque essa tese já precluiu. Qual tese que precluiu? A da incompetência. O STJ, então, não aceita esse recurso do Lula. O que o Lula faz? Quando eu falo Lula, para você entender que é a sua defesa, é para ficar mais rápida, né, a minha fala. A defesa do Lula faz o seguinte, então, um recurso chamado agravo regimental. O que é esse recurso chamado agravo regimental? É um recurso para forçar o recebimento do recurso especial. Então, uma das estratégias para conseguir forçar o recebimento do seu recurso no STJ é agravo regimental. O STJ se manteve e disse, não vamos receber o seu recurso especial. Acabou a discussão aqui. Dessa decisão de agravo regimental, a defesa do Lula faz um embargo de declaração para o próprio STJ, indicando aqui omissão, contradição ou obscuridade na decisão do agravo regimental. Olha como que é o nosso sistema processual brasileiro, gente.
Ele perde esse embargos de declaração. O que a defesa do Lula faz então? Não há mais o que fazer. Perdeu a admissibilidade do recurso especial, perdeu no STJ de novo o agravo regimental e perdeu no STJ, por último, e agora não tem mais o que fazer, perdeu o embargos de declaração. O que a defesa do Lula tem então? Vem com um remédio heróico, porque recursos já não havia mais. Eles vêm com um habeas corpus. É isso que aconteceu no processo do Lula. Habeas corpus para onde? Para o STF. Então ingressa com o habeas corpus no STF, apontando nesse habeas corpus erros do STJ em não receber o seu recurso especial. E uma das teses é essa tese que foi vencida. Essa tese que venceu. Nesse habeas corpus ao STF, como o último suspiro de Lula, nesse habeas corpus eles atacam o quê? Incompetência da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. O que acontece? O relator é o ministro Edson Fachin, que já havia lá atrás analisado essa tese. Gente, para vocês terem noção, entre o plenário do STF e a segunda turma, esse tema da competência do Sérgio Moro, esse tema da competência já havia sido analisado 8 vezes. Lula já havia perdido 8 vezes essa discussão. 8 vezes. E agora trouxe essa discussão novamente para o STF. O ministro Edson Fachin, então, é o relator. Sabe o que ele faz nesse habeas corpus heróico? Ele, então, decide monocraticamente. Sabemos que o STF ele é dividido em 2 turmas. E há o plenário. Essa matéria era atinente à segunda turma do STF. Um órgão colegiado, mas reduzido. O que o ministro Edson Fachin deveria ter feito? Ele deveria ter remetido esse habeas corpus para a segunda turma. Como nós vimos hoje ocorrer com outro habeas corpus que está analisando o quê? Tá? Na verdade é uma exceção de incompetência, né? Que está analisando a suspeição do Moro. Hoje nós vimos na televisão a segunda turma do STF discutir se o Moro ele é suspeito ou não. Ou seja, se ele violou sua imparcialidade e tornou-se parcial. Já está vencendo a parcialidade. Eu não acompanhei muito bem. Tá? O Edson Fachin deveria ter feito o mesmo. Ele deveria ter remetido essa discussão desse habeas corpus da incompetência do primeiro grau ao órgão colegiado, a segunda turma, mas não o fez. Ele monocraticamente, ou seja, sozinho, ele concedeu ordem de habeas corpus para o Lula, anulando todos os atos decisórios do primeiro grau. O que aconteceu quando ele fez isso? Ele reabriu todos os processos contra Lula. Agora, aqueles que estão fazendo uma análise política dessa decisão do Edson Fachin, alguns estão entendendo que essa decisão foi para ajudar Moro, eu não entendo nessa linha, e alguns estão dizendo que essa decisão foi para ajudar o Lula. Aos que entendem que essa decisão foi para ajudar o Moro, dizem o seguinte: dizem que essa decisão do Edson Fachin foi para evitar que o STF julgasse a suspeição do Moro. Como assim evitasse julgar a suspeição do Moro? Porque vocês viram hoje que o STF está julgando o seguinte: o Moro trocou mensagens com o Dallagnol, tá? O Moro trocou essas mensagens de WhatsApp. Ele se tornou parcial? Ou seja, ele se tornou um órgão acusador e julgador? Neste caso, a nulidade absoluta anula tudo. E se analisa o comportamento do Moro. Então, alguns dizem que essa decisão do ministro Fachin faz com que o HC contra o Moro perca o objeto. Ou seja, alguns dizem que essa decisão do Fachin em declarar a nulidade dos atos decisórios dos processos do Lula impedem que o STF julgue as decisões do Moro. Por quê?
as decisões do Moro já não estão mais no mundo jurídico. Então, o HC que o STF está julgando sobre a suspeição do Moro perde objeto. Não há mais motivo para se discutir as decisões do Sérgio Moro pelo STF. Por quê? Porque o Edson Fachin já tirou as decisões do Moro do mundo jurídico. Então, alguns entendem dessa forma. Outros entendem que o Fachin tem relação com o PT, né? E então o Fachin quis livrar o Lula. Por quê? Se ele anula tudo, os processos voltam do início. Quando ele for julgado, novamente, ele já tem mais de 70 anos e a prescrição cai pela metade. Ou seja, dizem que o Fachin matou 2 coelhos com uma porrada só. Por exemplo, ele então aguarda a prescrição, porque cai pela metade o tempo de prescrição pela idade de 70 anos do Lula, tá? E também ele torna o Lula elegível para 2022. Aqui não é uma análise política desses casos, tá? Até porque, na minha condição, eu não posso, me perdoem por isso, tá? Tratar de assuntos políticos, tampouco posso eu questionar juízes e ministros aqui, mas eu quero que vocês conheçam a íntegra do caso. E essa questão jurídica volta então ao seguinte tema. Por que o ministro Edson Fachin entendeu que a 13ª Vara Criminal de Curitiba, 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, é incompetente para julgar os casos do Lula? Por que o Edson Fachin assim entendeu naquele remédio heróico do habeas corpus julgado ontem? Eu quero esclarecer para vocês que eu atuei na Lava Jato desde o início. Ingressei na Lava Jato em 2014. Conheço da Lava Jato em sua íntegra, atuei lá, né? Tenho julgados com o ministro, com o ex-juiz Sérgio Moro. Conheço da Lava Jato. E essa discussão de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba é antiga. Eu já havia discutido isso lá atrás, inclusive, tá? Nos 7 processos que eu atuei. E o STF se manifestou por incansáveis vezes pela competência. Aonde começou essa discussão? Gente, por que a Lava Jato está em Curitiba? Essa é uma questão que a imprensa não fala, né? Veja, a imprensa não expõe, né, dessa forma uma temática tão importante. Por isso dessa nossa live hoje. Por que a Lava Jato começou em Curitiba? Gente, como eu disse para vocês, como regra, o processo e julgamento se dá no local em que o crime ocorreu, tá? Jeffrey, mas não houve nenhum dos crimes em Curitiba. Como a competência de Curitiba? Perfeito. Acontece que, quando há dúvida em que local o crime ocorreu, entra a regra daquilo que a gente chama de prevenção. Então, havendo dúvidas do local onde o crime se consumou, se soluciona essa dúvida pela prevenção. Tá? O que aconteceu? O juiz Sérgio Moro foi o primeiro a se manifestar sobre o caso. Havia em Londrina um lava-jato, um lava-rápido, tá? Que estava, em tese, lavando dinheiro de crime financeiro. Lavando dinheiro de desvios na Petrobras, por empresários, por agentes políticos, por agentes públicos. O juiz Sérgio Moro foi o primeiro a se manifestar, determinando busca e apreensão, tá? Bem como determinando em seguida prisões, tá? Quando há dúvidas do local onde o crime ocorreu, é competente para processar e julgar o primeiro juiz que se manifesta. Aí em seguida ele se manifestou por um fato com o mesmo modus operandi em Brasília. Também um lava-car. O povo me corrigiu aqui, lava-rápido, né? Lava-car. Ele também, ou seja, ele atraiu a competência. A competência se tornou do Sérgio Moro, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Por que tudo começou a se acumular? Porque há uma outra situação de atração de competência que a gente chama de conexão. O que disse o STF, então, sobre a competência do Moro? O STF diz o seguinte: todos os casos que têm como vítima a Petrobras, todos os casos que têm como vítima de organização criminosa, lavagem de capitais, corrupção, a Petrobras, é competência da 13ª Vara Criminal em Curitiba. É por isso que o Sérgio Moro se tornou competente para processamento e julgamento dos crimes que até hoje tanto se discutiram na chamada Operação Lava Jato. E lá no início, 2014, o STF confirmou a competência territorial do Sérgio Moro. Claro que, no decorrer dos anos, a jurisprudência, os entendimentos foram se aperfeiçoando, mas
A única mudança que teve aqui é o ponto central. A principal mudança que teve nesse decorrer de anos sobre a competência do Sérgio Moro aqui em Curitiba foi o seguinte: decidiu o STF recentemente. Casos em que não tem como vítima a Petrobras, o processo será cindido. Casos em que não tem como vítima a Petrobras, não será competência do Sérgio Moro, não será competência de Curitiba. Essa foi a última jurisprudência sobre o caso. Perfeito? Agora, Jeffrey, por que é então que o Lula teve declarada a sua nulidade? O seu processo foi declarado nulo por incompetência. O processo do Lula não tem como vítima a Petrobras? Petrobras, é difícil de falar essa palavra, né? Os processos do Lula não tem como vítima a Petrobras? Tem. É aí que tá, desculpa falar isso, entre amigos aqui, entre pessoas que estão aqui para aprender, entender. Teve. Os processos do Lula têm como vítima direta a Petrobras. É aqui que eu vejo um equívoco da decisão do ministro Edson Fachin. Eu, na minha humilde opinião, entendo que a competência era sim da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. E eu vou explicar. Meus amigos, acontece que, vamos lá, estamos caminhando. Por quê? Já vamos continuar. Olha esse ponto. Por que o ministro Edson Fachin, então, decidiu monocraticamente? Porque ele decidiu sozinho e não remeteu esse caso ao colegiado, à segunda turma. Por que ele decidiu sozinho? Gente, há uma permissão legal no regimento interno do STF que admite uma decisão monocrática quando naquele tribunal já houver pacificado a temática. Então, o regimento interno do STF diz o seguinte: poderá o relator julgar monocraticamente a discussão quando o tema já for pacífico no tribunal. Então o ministro Edson Fachin, ele se utilizou desse entendimento, desse dispositivo do regimento interno, para julgar monocraticamente. Ele disse, o artigo tal do regimento interno deste Supremo Tribunal Federal admite que eu julgue monocraticamente este tema, porque este tema já é pacífico neste tribunal. Aqui está o primeiro equívoco. Não, este tema não era pacífico no STF. Ele fez uma manobra argumentativa, deu um caso em que houve a cisão do processo, ou seja, o processo saiu da Lava Jato, tá? Porque havia uma discussão de prerrogativa de foro. Não era a mesma discussão que se está fazendo aqui no caso do Lula. Então ele trouxe um julgado do STF, tido como pacífico, em que o acusado possuía uma prerrogativa de função. Tem alguma coisa a ver com essa decisão aqui? Não tem. Tem um outro caso também que ele trouxe a julgamento, em que a vítima não era a Petrobras. A vítima era... Me perdoe, eu anotei aqui. Eu me confundi. A vítima não era a Petrobras. A vítima era a Petros, se eu não me engano. Deixa eu analisar aqui. Não fiquem bravos comigo. É muito complexo o julgamento. 46 páginas. Era algo assim. A vítima era a Petros. Transpetro. Anotei aqui. Ele trouxe um outro caso do STF que saiu da Lava Jato porque a vítima era apenas a Transpetro e não a Petrobras. Aí esse caso foi distribuído para Pernambuco. Então são os dois julgados que ele traz. Tá correto. Um dos julgados, a vítima não é a Petrobras. O STF já havia dito isso lá atrás, que a Lava Jato era só quando a vítima era a Petrobras. E esse processo, a vítima era somente a Transpetro, então foi para Pernambuco. E o outro caso que foi para Brasília é porque a vítima, embora a Petrobras, o réu tinha prerrogativa de função, pronto. Ou seja, ele não trouxe nesse julgado dele um caso pacífico sobre essa matéria discutida nesse habeas corpus. Aqui está o problema. Então ele invocou dispositivo do regimento interno do STF para decidir monocraticamente. Ele invocou esse dispositivo de forma errônea.
Ele não podia ter invocado esse dispositivo para decidir monocraticamente. Tanto que o ministro Marco Aurélio, que a meu ver é o melhor ministro da atual composição da Suprema Corte, é o mais sereno, é o mais jurídico e o mais preparado deles, disse hoje em entrevista. O ministro Marco Aurélio deu uma entrevista, se eu não me engano, para a CNN, é isso mesmo, para a CNN, e ele disse que não concorda com a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, não com o plano de fundo, tá? Não com a decisão, mas ele não concorda com a decisão ser monocrática. Ele disse que a decisão deveria ter sido tomada pelo colegiado, que deveria o ministro Edson Fachin remeter esse HC à segunda turma do STF para que fosse julgada pelos pares. E eu concordo, porque ele utilizou esse dispositivo sem provar, sem trazer prova de entendimento consolidado da Suprema Corte sobre o problema, tá bom? Aí, sigamos na nossa análise, tá? Me perdoem se eu me estender, mas eu quero explicar do início ao fim para vocês. Quem assistir essa live, sai daqui sabendo tudo sobre a decisão, tá bom? Então eu já expliquei para vocês que essa decisão foi o último suspiro do Lula. Foi um habeas corpus contra embargos de declaração, contra agravo regimental em recurso especial. Eu preciso de mais de um dia para explicar toda essa salada para vocês, tá? Foi um habeas corpus contra a decisão do STJ. Melhor assim, né? Essa decisão do ministro Edson Fachin foi contra uma decisão anterior do STJ. Veio uma decisão do STJ e foi feito pela defesa do Lula um habeas corpus que caiu na mão do Edson Fachin. Perfeito? Primeiro problema que eu identifico ali. Eu falei que eu não ia apontar problemas, mas eu não estou conseguindo, tá? Eu não estou conseguindo não falar de problemas, porque problemas há, tá? Essa decisão, olha aqui, eu vou abrir meu coração para vocês. Essa decisão não tem nada de jurídico. Eu estava conversando com os amigos hoje, e a gente estava debatendo, a gente chegou numa conclusão. Advogados, amigos, tá? E a gente chegou a uma conclusão. Essa decisão não tem em nada juridiquês, não tem nada de direito, não tem nada de jurídico. Tá? É um ativismo judicial, é uma decisão teratológica, é um ativismo judicial, tá? Não tem jurídico e direito nessa decisão, tá? Me perdoem. Primeiro ponto, é um habeas corpus. Então vamos lá. O que se analisou? O que se analisou nesse caso do Lula? Se analisou um habeas corpus. Meus amigos, primeiro ponto. Para que se julgue um habeas corpus, você tem que provar um risco à liberdade. Então, para começar, o ministro Edson Fachin, ele não analisou o porquê ele conheceu do habeas corpus. Porque deixa eu abrir uma coisa para vocês. O habeas corpus tem duas análises. A primeira análise é se eu conheço o habeas corpus. Como assim se eu conheço o habeas corpus? Se os requisitos para impetração estão corretos. E um dos requisitos para impetração é risco à liberdade. Eu pergunto a vocês, o Lula possui algum risco à liberdade? Ao meu ver, não. Por que ele não possui risco à liberdade? Ele está recorrendo da condenação e o seu caso ainda não transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. E o STF decidiu, inclusive, o STF já decidiu que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado. Ou seja, ele ainda tem o recurso especial que ele está discutindo e depois do especial ele tem o extraordinário. Ou seja, não há qualquer risco de prisão. O STF já disse, antes de trânsito em julgado não há prisão. Então não há nem como presumir quando o caso dele poderá transitar em julgado. Pode ser que se transite em julgado daqui a 5 anos. Então, a principal condição para receber e conhecer o habeas corpus é risco à liberdade. O Lula não provou o risco à liberdade, eu li seu HC, e o ministro Edson Fachin não analisou o risco de liberdade, o risco para a liberdade. Então ele não tratou do porquê ele conheceu do habeas corpus. E daí vem a segunda análise. Se eu defiro, se eu concedo a ordem, que é deferir o pedido. Ele diretamente, monocraticamente, deferiu e concedeu a ordem de habeas corpus para anular todos os atos decisórios do juiz Sérgio Moro. Com todo aquele enjambre que eu já coloquei para vocês. Com toda aquela salada, podemos dizer assim, argumentativa, tá? Me perdoem pelas caretas também, eu me olhei agora ali e levei um susto. Tá? E como eu disse para vocês, esse julgamento monocrático violou o próprio regimento interno. Então vocês acabam de entender que o habeas corpus sequer poderia ter sido conhecido. Não é que ele deveria ser
negado. Eu estou dizendo que ele não poderia ter sido aceito pelo STF porque não apontaram risco para a liberdade. A meu entender, a decisão deveria ser: não conheço do habeas corpus. Nem julga o que foi posto no habeas corpus. Não deveria nem conhecer. Tá, conhecendo, devia ter sido julgado pela Câmara. Perdão, pela turma, lá é turma. Pela segunda turma, ou seja, pelo órgão colegiado, como bem assentou o ministro Marco Aurélio, tá bom? E como eu disse para vocês, meus amigos, foi analisado em um habeas corpus, que não é nem recurso, é importante vocês saberem disso. Habeas corpus não é recurso. O que eu quero dizer com isso? Em habeas corpus você não discute prova. Em habeas corpus você não discute quem é inocente, quem é culpado. Habeas corpus não é recurso. Habeas corpus é para atacar somente matéria de direito. Eles atacaram matéria de direito. Matéria de competência é matéria de direito. Eles atacaram. Mas eles atacaram matéria preclusa. O que é matéria preclusa, gente? É matéria já decidida anteriormente pelo STF. Você está entendendo que eles já haviam anteriormente julgado 8 vezes essa discussão? E na 9ª vez eles rediscutem e o ministro concede. O ministro concede a ordem e anula tudo. Nos 49 do segundo tempo, muda-se o entendimento consolidado no STF para então anular a Lava Jato. Meus amigos, a Lava Jato é de 2014, se eu não estou enganado. Nós estamos em 2021. Durante todo esse tempo, já não havia mais discussão pela competência ou não da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Agora, houve uma alteração do entendimento monocraticamente por um dos ministros. O ministro Edson Fachin, ele era inclusive o relator da Lava Jato. É ele que julgou todos os habeas corpus da Lava Jato no STF. Em várias oportunidades, ele inclusive decidiu pela competência da 13ª Vara Criminal Federal em Curitiba. Ele já havia decidido pela competência territorial, pela conexão em primeiro grau. E agora ele mudou sua decisão. Se ele fosse julgar monocraticamente para negar o habeas corpus, ele estaria correto. Aí sim. Por quê? Porque o entendimento pacificado no STF é pela competência territorial da primeira Vara Criminal Federal de Curitiba. Por quê? Porque a vítima dos processos do Lula as vítimas dos processos do Lula foram a Petrobras. Lembra que eu falei para vocês no início? Por que o Sérgio Moro era competente para julgar os casos da Lava Jato? Porque as vítimas, ou melhor, a vítima era a Petrobras. E no caso do Lula, a vítima é a Petrobras? Sim. Ou seja, se ele fosse julgar conforme o entendimento consolidado do STF, ele deveria ter mantido a competência do primeiro grau. Mas agora, depois de 5 anos, 6 anos, foi alterada monocraticamente por um ministro aquele entendimento consolidado durante anos, tá? Meus amigos, e o que então o ministro Edson Fachin entendeu? Pra gente finalizar. Por que o ministro Edson Fachin, então, ele anulou os processos do Lula, que foram julgados pelo Sérgio Moro? Por que então? Gente, ele entendeu na sua decisão, lá no finalzinho, a decisão é 46 páginas. Nas últimas 5 ele explica por que estava anulando, tá? Porque ele estava anulando os processos do Lula. Ele diz o seguinte, que a Petrobras não é vítima direta dos processos. Ele disse que a Petrobras não é a única vítima e não é a vítima direta. Eu vou explicar para vocês. Agora é importante vocês prestarem bem atenção. Olha só. O que aconteceu com os processos do Lula, tá? Eu vou falar para vocês. O Lula era presidente. Os crimes foram praticados de 2012 a 2016. O Lula era presidente da República no Brasil, tá? O que acontece? Em um dos processos, depois eu falo dos demais, em um dos processos, a OAS participava de uma licitação da Petrobras. Então a OAS estava habilitada em uma licitação, tá? Com a Petrobras. E o Lula, enquanto presidente da República,
Ele foi acusado de ter facilitado a contratação da OAS nessa licitação com a Petrobras. E ele, segundo a acusação, teria recebido como propina, no consórcio, o nome do consórcio, Consórcio Compar da Petrobras. Ele teria recebido como propina uma reforma no seu apartamento do Guarujá, de 1.600.000. Então, como que ele recebeu a propina para facilitar a licitação da OAS em contratação da Petrobras? Ele recebeu uma reforma em seu apartamento no Guarujá que passava de 1,5 milhão. O ministro Edson Fachin entendeu o seguinte, que o Lula não interferiu diretamente, que a Petrobras não era vítima direta. Como não? A OAS ganhou a contratação, ganhou a licitação e foi contratada por acusação de que o Lula, presidente à época, teria facilitado essa contratação. Ou seja, a Petrobras não foi vítima dessa contratação supostamente fraudulenta? Claro que sim. O ministro entendeu que a Petrobras não foi vítima direta deste crime. Eu não consigo ter outra visão, tá? Senão o Petrobras vítima direta. Eu não estou dizendo que o Lula é culpado, nada disso. Eu estou dizendo que a denúncia demonstrou, ainda que minimamente, uma fumaça de que a Petrobras foi vítima. Perfeito? Ele disse aqui exatamente isso. E o outro julgado, e com relação aos outros processos, ele sempre disse o seguinte, já explico. Ele disse o seguinte, que ou a Petrobras não era a única vítima, então ele diz assim, ó, a Petrobras é vítima direta, perfeito, mas não é a única vítima. Tem também como vítima outros órgãos estatais. Tá, mas ainda que tenha como vítima outros órgãos estatais, a Petrobras não é vítima também? É também. Entendeu o que ele fez? No primeiro caso desse consórcio da Compar, no primeiro caso, ele disse que a Petrobras não foi vítima direta, embora eu mostrei para vocês que ela tenha sido. Nos outros casos, o ministro Edson Fachin ele disse o seguinte, que a Petrobras era a vítima direta, mas não a única vítima. Havia outros órgãos do Estado que foram vítimas também, como ministérios, tal. O nome disso aqui, gente, é conexão. Eu vou explicar para vocês. Por que então que o ministro Edson Fachin ele anulou todos os processos do Lula? Por que ele anulou todos? Porque ele disse que houve violação à regra de competência, aquela que a gente chama de conexão instrumental, perdão. Conexão instrumental. Eu vou explicar para vocês. Me perdoe ficar mexendo no nariz, gente. Eu tô com uma rinite hoje, eu tomei um remedinho agora há pouco e ainda não passou. Vamos lá. O que é conexão? Então, primeiro você analisa a competência territorial. Como que se firmou a competência territorial do Sérgio Moro? A competência territorial do Sérgio Moro, ela se fixou por prevenção. Lembra que eu falei? Havendo dúvida onde o crime foi praticado, a competência firmar-se-á pela prevenção. O primeiro juiz que se manifestar terá a atratividade, ou seja, ele tem a competência atrativa, ele toma para si a competência. Perfeito? O STF disse, essa competência é do Moro, mas ele só poderá julgar casos em que a Petrobras seja vítima. Beleza? Então a primeira competência, a competência territorial, está firmada. Agora o que pode existir? Pode existir a competência por conexão. O que é competência por conexão? E no caso aqui do Lula, ela é chamada de conexão instrumental. Os processos começam a se conectar. Ou seja, aquele processo será julgado com esse processo por uma conexão. Eles serão julgados pelo mesmo juiz. É um foro de atratividade, uma conexão. O mesmo juiz começa a julgar aqueles outros processos que estão surgindo. Então o juiz começa a julgar por conexão esses outros processos que estão surgindo. Por quê? Porque um tem relação probatória com o outro. Por haver conjunto probatório, identidade de provas, ou seja, o processo vem para o mesmo juiz por aquilo que nós chamamos de conexão instrumental. Perfeito? O ministro Edson Fachin disse
que no caso dos processos do Lula, houve violação a essa conexão instrumental, dizendo não haver compartilhamento compartilhamento de provas. Não haver esse compartilhamento de provas. E qual que é o argumento que ele usa? A competência do Moro era para julgar crimes cuja vítima fosse a Petrobras. E aí ele volta naquela discussão. Um dos processos ele fala que a Petrobras não é a vítima direta, quando em verdade houve uma fraude na OAS com a Petrobras. Quando eu falo houve, é suposição, né, gente? Eu não posso afirmar se não tem trânsito em julgado. Me perdoe, eu não posso faltar com a técnica. Mas é que eu tô querendo ser explicativo, eu tô querendo ser rápido, então acaba faltando algumas palavras na minha boca. Mas toda vez que eu falo houve, tá? Eu tô falando assim, a suspeita, a fumaça de que tenha ocorrido. Tá? Então, no primeiro caso, ele disse que a Petrobras não era vítima direta, embora eu tenha mostrado para vocês o que disse o MP. Né? O MP disse que o Lula facilitou a contratação da OAS pela Petrobras, recebendo reforma no seu apartamento. Vou pôr os outros casos. O outro caso, o Lula teria supostamente recebido do grupo Odebrecht vantagens indevidas consistente em um imóvel para instalação do Instituto Lula. Referente também a um caso em que a Petrobras era a vítima. Aqui ele recebeu um apartamento, um imóvel em São Bernardo do Campo. A Petrobras era a vítima e também outros órgãos do Estado eram vítima. Tá vendo aqui a conexão? A Petrobras e outros órgãos são vítima, tudo bem, mas se a Petrobras é vítima, a competência é do Moro. E por que o Moro acaba julgando esse processo dos outros órgãos do Estado? Pela conexão. Lembra quando há compartilhamento de provas, a identidade de provas, há a conexão que atrai a competência, tá? O outro caso, o Lula teria recebido do grupo OAS e Odebrecht juntos, vantagens indevidas, para reformas do sítio de Atibaia, tá? Para facilitar a OAS e Odebrecht como vítima a Petrobras. E o último caso, atribuiu ao Lula prática de crimes de lavagem de capitais em 4 supostas doações simuladas pelo grupo Odebrecht em favor do Instituto Lula, tendo a origem desses dinheiros todos a Petrobras. Então o MPF disse que todo esse dinheiro de todos esses processos saíram da Petrobras. Saíram da Petrobras por fraude à licitação, foram para as empreiteiras e as empreiteiras repassaram para o Lula. Essa é a acusação. Ou seja, se essa foi a acusação, a competência é da 13ª Vara Criminal em Curitiba, 3ª Vara Criminal Federal em Curitiba. O STF, o MPF, Ministério Público Federal, indicou isso. Por que eu digo que o habeas corpus julgado pelo STF monocraticamente pelo ministro Edson Fachin, ele tem uma falha aqui? Porque para justificar essa falta de prova, para justificar essa nulidade, ele teve que justificar a falta de prova. Escuta bem, eu vou tentar corrigir. Escuta aqui. Foi um habeas corpus que anulou os processos do Lula. Lembra que eu falei? Habeas corpus não analisa prova. Habeas corpus não analisa fato. Não pode. Habeas corpus analisa direito. Só que a conexão que está sendo atacada, a defesa do Lula ataca a competência por conexão. Essa aqui, havendo compartilhamento de provas, o mesmo juiz é que julga esses processos. Há uma conexão entre os processos. O Lula ataca essa conexão. Só que para o ministro desfazer essa conexão probatória, ele tem que tratar de prova. O ministro em habeas corpus pode tratar de prova? Não! Vocês estão vendo? Desculpa a minha exaltação, é só porque eu sou assim, em sala de aula eu sou assim também. Não é que eu estou indignado com a decisão, eu estou como um professor aqui. Para quem já foi meu aluno sabe que eu sou intenso dessa forma, tá? Então em habeas corpus não se discute fato e prova. Só que nesse habeas corpus, para justificar a falta de competência pela conexão instrumental, que é a conexão probatória, o ministro teve que entrar em mérito, ele teve que entrar em fato, teve que entrar em prova, para afastar a conexão probatória. Por isso o equívoco. Como que deveria ser esse julgamento? Não poderia ser em habeas corpus, a meu ver. Tá? Como que deveria ser? Ou em recurso especial no STJ, que daí pode discutir de forma mais aprofundada o caso, mas o STJ não quis conhecer do recurso especial do Lula, por isso que o Lula fez esse HC, tá? E que colou
tá? Ou em recurso extraordinário no STF, que também pode se ater de forma mais pormenorizada ao caso como um todo. Só que o Lula não chegou a fazer esse recurso extraordinário. Então, a meu ver, se o STJ não recebeu o recurso especial, o Lula deveria ter tentado um recurso extraordinário. Perfeito? Para poder conseguir isso que ele conseguiu em habeas corpus. Me perdoem se eu fui muito prolixo, tá? E se eu usei termos difíceis. Eu tento sempre usar a linguagem mais coloquial. Só que esse caso é muito complexo, tá? Muito complexo. Então é impossível explicar para vocês sem trazer termos jurídicos. Então a minha conclusão aqui é que houve sim alguns equívocos jurídicos, por isso eu concluo dizendo essa decisão não é jurídica, essa decisão de direito não tem nada. Eu não sei por que essa decisão veio ao mundo jurídico, eu não sei por que essa decisão existe, tá? Mas essa decisão concluiu então que os atos decisórios dos processos do Lula estão nulos. E os processos serão encaminhados agora para o Distrito Federal, onde entendeu o ministro monocraticamente ser o juízo competente para dar continuidade aos processos. Todos os processos do Lula, todos, tiveram seus atos decisórios nulos e foram remetidos para o Distrito Federal. Lembre, não se atenha somente à imprensa, tá? Os processos do Lula não acabaram. O Lula não está inocentado. O que aconteceu são os atos decisórios estão nulos, os atos instrutórios são válidos e os processos continuarão agora, desde o início, novamente, no Distrito Federal. Perfeito? Meus amigos, me perdoem pela extensão, espero ter sido explicativo, tá? Eu me preocupo em que todos me entendam, espero ter sido explicativo. Faço questão de fazer essa live, porque é um assunto de interesse e repercussão nacional. E vi muita bobagem na imprensa. Não posso permitir que essas bobagens se prolonguem e sejam distribuídas por aí, tá? Desejo uma boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos que me ouviram por quase 1 hora. Tá? Eu vi muitos amigos aqui. Vi muitos amigos. Eu só tenho que antes fazer uma análise do que disse o meu sócio. Para quem não conhece, eu tenho 4 sócios. Um deles está escrevendo aqui, ó, Rodrigo da Rocha Rosa. Sem sombra de dúvidas, o maior advogado empresarial do Paraná. Tá? Sem sombra de dúvidas. Mencione a alegação feita por ele para, neste momento processual, analisar a matéria. A alegação de se tratar de matéria de ordem pública. Ele dá uma ajeitadinha no HC. Bem colocado, doutor Rosa. Ele fala o seguinte, que ele analisa essa matéria em sede de habeas corpus por ser uma matéria de ordem pública. Explica, mas não justifica. Como eu concluí, ele explicou na sua decisão, mas não justificou sua decisão. Tá? Essa é uma grande verdade. Tá? É como eu disse e concluo. Não sei por que essa decisão veio ao mundo jurídico, mas já está valendo. Tá bom? Meus grandes amigos, até segunda-feira. Segunda-feira temos live às 20 horas aqui no meu Instagram. Todas as segundas, às 20 horas aqui no meu Instagram. Eu espero por vocês uma ótima noite e um resto de semana a todos maravilhoso. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até uma próxima.